Quem foi Abraão? Sua vida e história de fé na Bíblia. Abraão, segundo a Bíblia, foi o primeiro patriarca do povo de Israel, que recebeu a promessa que Deus iria abençoar todos os povos por meio dele. Abraão foi o antepassado de todo o povo judeu e de Jesus, o Salvador do mundo. Todos os que têm fé em Jesus também são considerados descendentes de Abraão, segundo escreveu Paulo em Romanos capítulo 4, versículos 16. A história de Abraão. Abraão era filho de Terá e neto de Naor, um dos descendentes dos semitas, filhos de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Abraão é um dos personagens principais do livro de Gênesis. Deus o escolheu e chamou-o para uma aliança especial. Através de Abraão e da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa é uma referência profética sobre Jesus Cristo, o descendente prometido dessa linhagem. Abraão foi pai de Isaque e avô de Jacó. Este último foi aquele que também teve o nome mudado por Deus. Jacó deixou de ser o enganador, passando a ser chamado de Israel, que significa príncipe que vê a Deus, aquele que luta e prevalece, ou homem que governa com o Todo-Poderoso. Por esse nome, todo o povo foi reconhecido, o que é atualmente a nação de Israel. O chamado de Abraão se deu em meio a uma jornada já iniciada por seu pai, Terá. Ele já havia saído da sua terra natal, Ur dos Caldeus, para ir a Canaã. Foram até Harã. Depois disso, o pai de Abraão morreu com 205 anos. A história da família de Abrão aparece pela primeira vez no final do capítulo 11 de Gênesis, com a descrição da sua descendência e o início da jornada da família rumo a Canaã. Abraão era marido de Sarai e ambos tiveram seus nomes mudados, Abraão e Sara, respectivamente. O nome Abraão quer dizer pai de uma multidão, pai exaltado, enquanto Sara significa princesa, senhora. Essa mudança era um marco na vida de ambos, que estava relacionado à promessa feita de serem pais de muitas nações. Isto está registrado em Gênesis capítulo 17, do versículo 4 ao versículo de número 15. Abraão e Sara. Sarai era meio-irmã de Abraão por parte de pai. Casamentos com parentes tão próximos assim era uma prática comum naqueles tempos. Depois de casados, Sara e Abraão tiveram que recorrer a uma estratégia, imaginando que correriam perigo nas terras por onde iam. Concordaram em dizer que eram irmãos. Sara era uma mulher muito bonita, e isso chamava a atenção dos homens. Por 2 vezes, Abraão, temendo pela sua própria vida, pediu que revelasse somente parte da sua identidade, omitindo que eram casados. Em ambas ocasiões, Deus castigou os homens que tentaram tomar a esposa de Abraão, o faraó do Egito e Abimeleque, rei de Gerar. Abraão e Sara eram um casal já idoso quando receberam a promessa de Deus. Ele tinha 75 anos e ela 65 anos quando saíram de Harã rumo a Canaã. Além disso, Sara era estéril. Mesmo com todos esses impasses, Deus lhes prometeu uma grandiosa descendência. Sara tentou dar uma ajudinha ao Todo-Poderoso neste processo, permitindo que sua serva Agar tivesse um filho com o marido. Este foi seu grande erro. A aparente demora divina não deve ditar nossa conduta noutro sentido. Mas os planos de Deus não eram assim. Não seria através de Ismael, filho da serva egípcia, que Deus cumpriria o seu propósito, mas através de Isaque, filho legítimo do casal, que a promessa da grande descendência seria cumprida. Abraão e Isaque. Isaque nasceu cumprindo a promessa de Deus quando seu pai tinha 100 anos e sua mãe, Sara, tinha 90 anos. Seu nome significa
ele ri, porque Abraão e Sara sorriam quando Deus lhes prometeu um filho naquela idade. Certamente, a chegada de Isaque foi motivo de grande alegria para os seus pais. Seria por meio dele que a família cresceria futuramente. Depois de um tempo, Deus pôs a fé de Abraão à prova. O Senhor mandou que ele sacrificasse o próprio filho Isaque no monte em Moriá. Parecia absurdo, mas Abraão obedeceu a Deus. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual lhe havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Este texto da palavra está registrado em Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. A meio do caminho, Isaque indagou ao pai: temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício, meu pai? Com uma expressão de fé genuína, Abraão respondeu que Deus iria prover o cordeiro para si. Quando chegaram no lugar do sacrifício, o pai do menino preparou tudo e colocou sobre o altar. Quando ia desferir o golpe fatal, Deus lhe chamou: Abraão, não estenda a mão contra o menino. Por ter crido e obedecido, Deus prometeu abençoar Abraão grandemente. Em Gênesis capítulo 22, versículo 16 e 18, está escrito assim: E disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho único? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porque você obedeceu à minha voz. Abraão, quando Isaque já era adulto, enviou seu servo de confiança para buscar uma esposa para o filho entre os seus parentes. O servo orou e teve a bênção de Deus na sua empreitada. Encontrou Rebeca, sobrinha neta de Abraão. Essa foi a esposa de Isaque e futura mãe dos gêmeos Esaú e Jacó. Os filhos de Abraão. Além de Isaque, filho da promessa, e Ismael, filho da serva Agar, Abraão teve outros filhos. Sara, mãe de Isaque, morreu com 127 anos e Abraão se casou novamente com uma mulher chamada Quetura. Ela teve 6 filhos: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Abraão morreu com 175 anos e foi sepultado no mesmo campo onde Sara também foi sepultada. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho e compartilhe. Até o próximo vídeo.